Glória a Deus, que momento lindo, que presente de Deus acabamos de receber. O meu coração fica especialmente aquecido. 30% dos que estavam louvando aqui são irmãos que eu batizei. E o meu coração está muito vibrante em vê-los integrados, envolvidos e esperançoso o meu coração com este novo tempo que temos reservado, que Deus tem reservado para a sua igreja, esse tempo que Deus tem preparado para nós, todo o nosso globo terrestre tomando um choque de realidade, um choque de fragilidade, vivendo esse momento único da nossa geração, e deste momento Deus vai fazer brotar coisas, porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, deste tempo, Deus tirará algo para a igreja e nós viveremos este algo juntos, de uma forma muito especial. Nesse tempo dedicado à família, nesse tempo que nós estamos destacando valores que fazem toda a diferença, o tema do nosso mês diz respeito a dar cores à família. Diz respeito a essa condição tão especial que é sair do tom de cinza para uma vida que tem um colorido maior, uma figura de linguagem, portanto, que aponta para mais alegria, para mais prazer, para mais diversão, mais aprendizado. Sair do tom de cinza quer dizer isso. E nós, nessa fala e neste foco, que precisa, de alguma maneira, descobrir o que eu preciso fazer para minha vida ganhar brilho, o que eu preciso fazer para minha família ganhar brilho, o que eu preciso fazer e prestar atenção para não deixar escapar as oportunidades que Deus dá. A música que os nossos jovens e adolescentes nos conduziram, essa música que antecede a mensagem, disse: Pai, eu amo a tua presença. Essa verdade expressa por Ele, muitas vezes não está viva em nossos corações. Muitas vezes são necessários choques, são necessárias experiências, são necessários chamados mais firmes de Deus, para aí a gente descobrir na casa de Deus, na presença de Deus, no amor de Deus, um lugar aconchegante, seguro, confortável, diferenciado dos lugares ruins que a vida tem para nós e que a gente fica em meio a nuvens, em meio a trevas. Então, o que a minha fala começa conduzindo você? Começa a falar para você que a vida pode ter mais cor, pode ter mais brilho, pode ter mais vida. Começo dizendo para você que a gente tem mais vida na presença de Deus. Começo reconhecendo a realidade de que às vezes a gente não quer estar na presença de Deus. E nós mesmos mergulhamos nesses tons de cinza, e nós mesmos mergulhamos no meio dessas trevas, no meio dessas nuvens, no meio dessa neblina, e nós mesmos abrimos mão das cores e dos sabores. Uma verdade que a Bíblia nos revela é que entre as pessoas que saem da presença de Deus, estão as pessoas que saem da presença de Deus sem sair da presença de Deus. É sobre isso que eu quero conversar com você nessa oportunidade. É sobre isso que eu quero te ajudar a ver na palavra de Deus, que tem vezes que a gente sai, que a gente na revolta, na ansiedade por prazer, a gente sai da casa do Pai, mas existe uma condição pior ainda, que é daqueles que ficam na casa do Pai, mas o coração está lá fora. Ficam na casa do Pai, mas não aproveitam aquilo que o Pai tem, aquilo que o Pai dá, aquilo que o Pai oferece, não se alegra com as pessoas da casa. E nessa condição, então, eu
preciso perguntar para você, qual é o seu lugar na casa? E aí, como é mês da família, e como a palavra de Deus é linda, a gente vai poder junto descobrir que essas verdades presentes na casa de Deus são verdades presentes na casa dos nossos pais, porque o culto hoje é com os jovens e com os adolescentes. E se você conseguir captar esse segredo, se você conseguir entender essas verdades, e você conseguir trazer essas verdades para o seu coração, você nem vai deixar de aproveitar o privilégio de estar com os seus, e nem vai perder o privilégio de estar com o seu. Nem perde o privilégio do convívio familiar, nem perde o privilégio de ser da família de Deus. É sobre isso que eu quero falar com você, quero que a Bíblia te fale, para que você saiba qual é o seu lugar na casa do Pai. E aí, quando a gente pensar nessa realidade, e vou pedir a você que abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo número 15, e nós já vamos passar para a próxima projeção, quando nós poderemos então entender essa passagem maravilhosa do Evangelho de Lucas, capítulo número 15, numa leitura que começa no versículo número 11, onde a Bíblia diz assim: vejamos se há. Acho que Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse: pai, eu quero a minha parte da herança. E aí o pai dividiu os bens. Alguns dias depois, esse filho mais jovem arrumou suas coisas e mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando o seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem mandou aos seus campos para cuidar dos seus porcos. Embora quisesse muito matar a sua fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava nada. Alguém finalmente, aí ele caiu em si e falou: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Eu vou voltar para a casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra os céus e contra o Senhor, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Por favor, trate-me como um dos seus empregados. E então ele voltou para a casa do pai, e quando viu ao longe o pai, cheio de compaixão, saiu correndo ao seu encontro, abraçou e beijou. E aí ele disse: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E naquela fala, o pai se posiciona de uma maneira toda diferente, toda especial, e recebe o filho, o acolhe. O versículo 23 diz: tragam o novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa e nos alegrar, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o regresso. Enquanto isso, o filho mais velho, que estava no campo, quando se aproximou da casa, ouviu uma música e danças. Então ele chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo aí? E este servo lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos trabalhando para o Senhor que nem um escravo, e nunca desobedeci nenhuma das tuas ordens, mas tu não me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho que esbanjou todos os bens, com prostitutas matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é seu,
mas o que tínhamos que celebrar é a volta do seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa passagem é uma passagem linda, conhecida de todos, familiarizada por aqueles até que não são da igreja, até aqueles que não são cristãos, conhecem a expressão de comer as alfarrobas dos porcos, conhece a expressão filho pródigo, filho gastador, conhece a expressão matar um novilho gordo como sinônimo de festejar o regresso. Essa passagem ela é muito conhecida, essa passagem ela é parte da literatura universal. William Shakespeare usou essa passagem, grandes dramaturgos usaram esse texto, muita gente boa vê o colorido desta mensagem e consegue visualizar, consegue sentir o cheiro do chiqueiro, consegue ver o pai correndo ao encontro, sentir o calor do abraço. É uma passagem muito forte, muito maravilhosa, que nós na igreja sempre enfatizamos realmente um ponto que merece ser enfatizado, que é a graça. O pai que recebe sem pedir explicação, essa verdade de um filho pecador que esbanja, que desperdiça, que gasta, e que quando volta, que vem ensaiando um discurso para dizer para o pai nem espera dizer o discurso, nem quer saber, abraça e acolhe e recebe em casa e trata de maneira diferente. Essa passagem é tão marcante. Artistas plásticos pintaram diversos quadros e este de Rembrandt é tão bonito, onde a figura do pai recebendo o filho fica como que aninhado neste pai, que é meio pai e meio mãe. Uma das mãos é de mulher, a outra das mãos é de homem. É um pai que é doce, que é amoroso, que faz aquela fala de Jesus para Jerusalém. Jerusalém, quantas vezes eu quis juntar você debaixo das minhas asas, como a galinha cuida dos seus pintinhos. Os homens orientais eram homens bravos, o carinho estava na condição da mulher. Os homens orientais faziam a lei valer na casa, e nessa figura do pai do filho pródigo, temos características que era totalmente estranha. Quando a gente lê uma passagem da Bíblia, a gente precisa ler a passagem e tentar ir para aquele tempo, tentar pensar como aquelas pessoas pensavam. E aquelas pessoas, naquela mente oriental, aquelas pessoas pensavam de acordo com o seu tempo. Então, de repente, você está pensando com a visão, com o olhar do pai de hoje, que é legal, que leva para a escola, que traz coisas, que é bonzinho, que dá risada, que faz coisas junto. Não era assim naquele tempo. Na verdade, o livro de Deuteronômio traz marcas muito fortes para os filhos que desonrassem o pai, podendo inclusive ser apedrejado. Um filho que desonrasse o pai podia morrer. Desonrar o pai era uma coisa tão pesada e tão forte que tinham regras jurídicas para se aplicar ao filho que desonrasse o pai. Desonrar a família era uma coisa muito pesada, muito pesada. E esse filho desonrou a família. O que ele fez foi falar assim: eu não quero mais ser dessa família, me dá minhas coisas que eu vou embora. Isso era uma falha imperdoável. O que ele fez, mais pesado do que isso, foi desejar que o pai morresse, porque ele quis a herança, e a herança só é dada quando a pessoa morre, só divide os bens da pessoa quando ela morre, aí fica com as coisas. O que ele disse é uma coisa totalmente contrária à justiça, ao direito, à lei. E diante desse gesto de desonra, que é uma desonra pública, o pai tinha, nas regras da cidade, a obrigação então de juntar os anciãos da cidade, de dar um tapa na cara do filho e de falar: você desejou a minha morte, agora eu deserdo você. E com esse tapa no rosto, esse tapa na cara, mandar o filho embora sem nada.
Mas este pai, num gesto de amor, ele pega e fica quietinho. Fala, tá bom, filho, se você quer viver a sua vida do seu jeito, eu vou te dar a sua parte. Ele, como era o filho mais novo, a bênção da primogenitura era ganhar 2 vezes o valor do mais velho. Então o mais velho ganha 2 partes e o mais novo ganha 1 parte. Se tinha 3 fazendas, ficava 2 para o mais velho e 1 para o mais novo. Então, quando você fala a bênção da primogenitura, que nem lá em Jacó, por que Jacó queria a bênção da primogenitura? Porque ganha o dobro do mais novo. E o pai fez isso, ele não fez o que tinha que fazer, não castigou, o que a gente chama de misericórdia. Pelo contrário, ele premiou. Falou, tá aqui, filho. E aí a Bíblia diz que o menino mais rápido que pôde transformou tudo aquilo em dinheiro e foi embora. E nesse ato de ir embora, ele gastou com todas as gandaias que ele queria. Ele que talvez fosse um tipo de jovem que fica falando assim, quando eu fizer 18 anos, eu não fico mais nessa casa. Quando eu fizer 18 anos, eu vou morar sozinho. Ele já vinha alimentando isso no coração dele. Ele já vinha alimentando essa realidade no coração. E o pai, que representa Deus. Algumas pessoas ficam nervosas porque Deus não corrige o mal. Porque Deus não impede as coisas ruins que acontecem. Deus não impede as coisas ruins que acontecem porque Ele deixa a gente fazer as nossas escolhas. E nas nossas escolhas, sempre estarão grudados com elas consequências. E essas consequências afetam inclusive gente que está perto de nós. Olha que prejuízo grande, né? Aí, este pai que então traz toda a beleza dessa imagem, não é o nosso objeto dessa noite, o nosso objetivo. Porque nessa noite, eu quero falar com você sobre esses sentimentos, esses relacionamentos. Porque o pai fez uma parte e o irmão mais velho fez uma parte. E o irmão mais novo fez uma parte. O mais novo quis ir e não falou com o mais velho. O mais velho, que tinha mais experiência, não deu conselho para o mais novo. E aqui a gente vê uma família tudo bagunçada. De quem não tem amizade, de quem não tem a condição de dividir a vida, do apoio, do sentimento, da emoção, de chorar porque o irmão foi, ou de se alegrar porque o irmão voltou. E devagarzinho eu estou começando a mostrar para você venenos da vida, coisas que tornam a vida cinza. Torna a vida cinza, a gente não está nem aí para os nossos pais. Torna a vida cinza, a gente querer viver a nossa própria vida, como a história mostrou. Torna a vida cinza, a gente não se preocupar com o irmão. Torna a vida cinza, a gente anular essa condição de ser ruim, o ficar de mal. Da gente ficar neutro com relação a gente não se sentir mal porque está de mal do irmão. Todo irmão briga. Todos os irmãos fazem picuinha, irritam um ao outro, não entendem o momento que está passando. Se não brigar, não é irmão. Mas se não se amar, também não é irmão, porque essas brigas, elas dão lugar à preocupação, a cuidado, a ciúmes, a zelo, a alegria, a risada, a cosquinha, a coisas da família. Então, eu não estou dizendo para você que você não vai brigar com o seu irmão. Todos nós temos que brigar com os nossos irmãos. Todos nós temos que falar, devolve aí, tá usando minha camiseta. Agora eu estou na fase que o Nicolas está usando minhas roupas. E aí tem que brigar. E com os irmãos isso acontece também. E nós precisamos entender que sim, há tempo de a gente ter um desajuste. O irmão mais novo, a gente fica sem paciência com ele. Mas a gente precisa vencer essa etapa e trazer emoção, trazer carinho e viver as nossas emoções e poder expressar as nossas emoções. Se você aprender a expressar suas emoções em casa, falar com seu pai,
falar com a sua mãe, falar com seu irmão. Muitas coisas vão ser corrigidas na sua vida. Você nem precisará da ajuda de estranhos, nem precisará da ajuda de psicólogos. A sua cura está na sua fala em casa, nessa condição de que o filho não disse para o pai aquilo que ele alimentava. O filho mais velho não disse para o pai: pai, o senhor nunca me deu um carneiro, o senhor nunca deixou fazer um churrasco com meus amigos. Ué, você nunca falou, você nunca, é tudo seu, era só você falar: estou indo lá pegar uma carne para fazer um churrasco. Mas era uma casa de gente que não falava, que cada um ficava preso no seu mundo, que ninguém se interessava pelo outro. Aí a gente perde a cor, perde a vida, perde o sabor. Aí a gente sai, e a gente sai de jeitos diferentes. A gente sai de maneiras que podem ser com expressões externas, com deslocamento, ou pode ser ficando. Por isso, o nosso alvo nessa noite não é nem falar desse relacionamento de família. Eu estou dando pinceladas, porque a Bíblia é viva, e ela está falando, e você é inteligente, você está entendendo que o que eu falo aqui serve para a sua casa, e o que eu falo aqui serve para a igreja. Quem não se preocupa com o pai em casa, e quem não se preocupa com Deus. Quem não fala com os pais em casa e quem não fala com Deus através da oração. O efeito é o mesmo. O efeito é o mesmo. E o benefício da fala é o mesmo. Abrir o coração para Deus traz cura para nós. O efeito é o mesmo. E com o irmão a mesma coisa. Quem tem ciúmes, quem tem inveja do irmão, quem não se relaciona com o irmão, adoece em casa, e quem não se relaciona e interage e vivencia situações com o irmão da igreja, adoece na vida social. Você é inteligente, você está entendendo que essa minha fala serve para os dois sentidos. Mas quero insistir que nem é o alvo da mensagem. O alvo da mensagem não é falar de relacionamento, mas é falar da decisão de sair, decisão que acontece no coração, de sair, saindo. Parece até estranha essa minha fala, né? Como assim sair saindo, pastor? É que ao longo da mensagem você vai entender que tem a pessoa que sai saindo e tem a pessoa que sai ficando. Quem sai saindo torna clara a sua decisão e o seu desejo, o seu impulso, e sair saindo leva a gente fazer as malas, sair correndo, como disse o versículo número 12, número 13, quando diz que ele rapidamente reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E essa região distante, vou trazendo para você também cultura geral da Bíblia, sair para uma região distante para um judeu significava deixar a fé em Jeová, porque ele ia morar em território inimigo, ia morar em território gentil, ia morar com gente de outra cultura. Então, dentro disso, observe o que esse menino está fazendo. Ele está negando a família, está negando a fé, e esse impulso faz ele pensar que o que eu vou descobrir é mais valioso do que aquilo que eu já tenho. Só que ele descobre que é uma grande ilusão, porque o impulso, ele nos leva em direção à realidade, e a realidade que a gente vai pelo impulso é a realidade que a gente chega impulsionado, no tranco. É a realidade que a gente chega no susto e que a gente não se prepara. Por isso que no marketing tem uma coisa chamada compra por impulso. O cara coloca um reloginho para você, né? Os últimos 10 minutos para você comprar no impulso. Você entra numa loja, tem determinadas coisas que são posicionadas perto do caixa, para quando você pôr a mão, já não dá mais tempo de você se arrepender. Compra por impulso. O impulso leva você a fazer mau negócio.
A gente está falando agora nesse tempo de pandemia, não tome decisão. Não é hora de namorar, não é hora de casar, não é hora de comprar nada, é hora de espera. Porque as nossas emoções estão abaladas e você vai fazer uma coisa por impulso. E o impulso nos impulsiona para a realidade. E a realidade para a qual esse jovem foi impulsionada foi uma realidade dura, cruel, amarga. E o versículo número 13, que nos mostra que ele arrumou as suas coisas e rapidamente partiu, mostra que o lugar para onde ele partiu não era um lugar bom depois que os recursos são gastos. Todo recurso, longe da fonte, ele se esgota. Então tem as meninas da engenharia, elas entendem isso na física facilmente. Todo recurso longe da fonte, ele se esgota. Vamos trazer isso para economia, é a mesma lógica. O recurso longe da fonte se esgota. A fonte era o pai, deu tudo para o filho. O filho estava longe da fonte, só gastando. Serve para energia, serve para dinheiro, serve para caloria, serve para tudo. Se não repor, esgota. Precisa estar perto da fonte para não esgotar. Se você achar que com o que você tem você pode ficar longe, e essa é a grande armadilha das pessoas que acham que dá para não pertencer mais a uma igreja. Dá para ser crente em casa. Todo recurso longe da fonte esgota. Na comunhão dos santos está fluindo palavras, está fluindo brincadeiras, estão fluindo canções, louvores, experiências, pedidos de oração, e essa fonte é uma fonte viva. Mas você está em casa, recebendo alguma coisa só pela televisão, esgota, é artificial. Todo recurso longe da fonte esgota. Aquele filho, longe do seu pai, gastou todas as suas economias. E aí rolou a decepção. Puxa, não foi nada daquilo que eu imaginei. Eu nunca gosto de conduzir as pessoas pelo medo, nem de manipular as pessoas. Eu gosto de conduzir as pessoas pela inteligência, fazer as pessoas pensar. Eu acredito muito que nós somos imagem e semelhança de Deus e somos seres pensantes. Acredito muito. Então eu sempre vou tratar vocês como adultos. Eu faço assim em casa. Eu falo pro Nicolas, ó, você pode ir por aqui ou por aqui. Se você for por aqui vai dar isso, se você for por aqui vai dar isso. Você escolhe. Qualquer caminho que você for, eu não vou atrapalhar. Tem que escolher. Eu não vou estar a vida inteira. Eu não vou estar a vida inteira com vocês. Eu não vou estar amanhã com você. O que você escolher fazer amanhã, você vai ser por sua conta e risco. Mas eu preciso te mostrar o caminho. Então, eu não vou te assustar, te dizer que o mundo é ruim, que o mundo é amargo. Eu vou te dizer que o mundo é decepcionante. Que as alegrias que ele traz não compensam as dores. Que as marcas que ele deixa são muitas vezes impossíveis de serem apagadas. Que os lugares que ele toca são muito profundos, porque mexem com a honra, com a dignidade. Aquele príncipe, posso chamar ele de príncipe, porque o pai dele contratou uma banda para tocar na volta dele. Fala a verdade. Fala a verdade. Muito playboy, né? Fazer um churrasco com uma banda com música ao vivo. É o que está aí na Bíblia, não é? Era playboy, não é todo mundo que chega que dá para contratar uma banda. O pai dele tinha um novilho para fazer um almoço. O que vocês não sabem ainda. Vocês não sabem ainda quanto está 1 quilo de carne. Mas a Ana Rosa sabe e o Ronaldo sabe quanto está 1 quilo de carne. Vocês não sabem ainda. O pai dele colocou 600 quilos. Sei lá quanto.
pesa um boi? É 600 quilos que pesa um boi? Não sei. Percebe que ele era muito boy? Ele era muito playboy. Ele chegou, o pai dele deu um anelzão de ouro para ele. Está aí na Bíblia. Ele era muito boy. Agora imagina esse cara muito boy, sai para gastar, vai no clube, vai não sei aonde. Aí o dinheiro acaba, aí ele fala, eu tô com fome. Esse cara que cresceu muito boy, 18 anos, muito boy, o dinheiro acaba e ele fala, eu tenho que trabalhar, mano. Só de ter que trabalhar, já era um negócio. Agora imagina esse trabalhar é cuidar dos porcos. Imagina esse trabalhar, o judeu não come porco. O judeu não se aproxima do porco. Porco é imundo. É mais do que o bicho. É a honra. Ele está cuidando daquele ser que é mais desprezível para o povo dele. E mais do que isso. Ele está querendo comer o que o bicho come e ele não pode comer. O dono da fazenda fala, eu sei quantas vagens tem aí, hein? Não vai comer a vagem do porco. Porquinho primeiro. Já pensou alguém olhar para você e falar, o porquinho primeiro, Sinote? Já pensou? Porquinho primeiro. Se sobrar, se ele te dá, se ele te der, você come. Já pensou, Lanai? Ai, tomara que o porquinho esteja de barriga cheia, tomara que o porquinho esteja de barriga cheia. Muita humilhação, né? Muita humilhação. Preciso que você entenda isso. Que essa decisão de ir, por isso que é sobre ir, indo, é uma decisão que precisa ser pelos motivos certos. Alguns de vocês terão que sair de casa para estudar, alguns de vocês terão que sair de casa para fazer intercâmbio, alguns de vocês terão que sair de casa pelas mais diversas, mas que seja por um motivo positivo, que seja com o coração bom, que seja com a lágrima dos irmãos, que seja com a bênção do Pai, que seja com a certeza do retorno, sem humilhação, que seja com a certeza de que está sendo cuidado quando está longe, que seja a certeza de que os vínculos não se romperam, porque você não saiu fugido que nem um criminoso, saiu como alguém que tem casa, que tem amor, que tem um lugar para voltar. Sobre ir indo, mostra que a gente não pode ir pelo motivo errado. A gente não pode ir por impulso, porque isso vai nos levar a entrar em contato com uma dura realidade, não ter a quem recorrer, e isso vai ser uma amarga decepção. Mas tem, e esse é o coração da parábola, esse é o coração dessa história. Quando você lê uma história na Bíblia, você leia o que tem em volta, para você entender bem, para ninguém te enganar. Não gosto que ninguém engana vocês. Às vezes a pessoa pega um versículo assim, e lê um versículo e está falando uma coisa errada, que não é o que a Bíblia está dizendo. Lê um versículo para cima, lê um versículo para baixo, lê o capítulo, lê o livro, e fique assim, fazendo pergunta, o que esse negócio está dizendo? E esse capítulo número 15, alguém até colocou o apelido dele de achados e perdidos da Bíblia. Ele tem 3 parábolas, e essas 3 parábolas então formam uma história só, que é a história da alegria do pai, a alegria do encontro com aquilo que é seu, e a amargura daquele que era da casa e não encontrou. Essa conversa que Jesus tem com os fariseus, está mostrando para os fariseus assim, olha, vocês sempre tiveram a Bíblia, vocês sempre tiveram as bênçãos, vocês sempre tiveram a intervenção de Deus. Eu estou alegre com quem está chegando agora, e vocês deveriam se alegrar também com esses que estão se convertendo. Mas os fariseus eram aquele irmão mais velho, duro, que não se alegrava e que ainda dava bronca no pai. Eu estou aqui, eu faço tudo certinho, eu guardo o sábado, eu não como carne de porco,
eu leio a Torá, eu decoro o versículo, eu sigo as leis de Moisés, e o Senhor nunca me deu um motivo para eu festejar com meus amigos. Agora está chegando esses crentes aí, e Jesus está falando, e essas pessoas estão se convertendo, e o Senhor recebe eles, abençoa, cura, dá paz para eles, e a gente está aqui sem paz, com o coração apertado. É isso que a parábola quer explicar. A parábola nem deveria chamar parábola do filho pródigo. A parábola devia chamar parábola do filho mais velho, parábola dos ingratos, parábola de quem não curte a festa. Sabe quem não curte a festa? Jesus está mostrando, olha, vocês têm que entender que quando a mulher varre a casa e ela acha a moeda, ela se alegra. Olha, vocês têm que entender que tem 100 ovelhas, e que quando uma se perde, e ele acha aquela ovelha, ele faz a festa, aí vem para buscar as ovelhas, vocês já estão cuidados. É isso que precisa entender. E a parábola está falando então sobre aquelas pessoas que vão sem ir, aquelas pessoas que saem da casa sem sair de casa. O coração está em outro lugar, o corpo está ali, mas ela fica tão trancada naquele quarto. Aquele quarto é um mundo dela tão restrito, tão peculiar. As coisas que estão acontecendo em volta, ele não participa. Se o vô morrer no quartinho do fundo, ele não sabe que o vô morreu no quartinho do fundo, sabe? Ele não está participando das coisas da casa. O corpo está ali, mas ele não está ali. E aí a vida fica cinza. Quem está só por obrigação. Estão entendendo? O filho mais velho, ele não saiu. Se marcar, ele tinha até inveja do irmão. Ô, meu irmão foi. O filho mais velho não foi. Mas isso não foi nada positivo para ele não ter ido. Não ter saído para ele foi até pior. Porque o mais novo pelo menos teve umas experiências. Quebrou a cara, mas ficou bêbado lá, fez a festa, fez a gandaia, depois comeu com os porcos. Tem história para contar. Não foi medíocre. Mas o que ficou sem ficar, gente, puxa vida, que vida triste, hein? Que vida amarga, que vida ruim, que vida que fica torcendo para sexta-feira chegar, sabe? Que vida jogada fora. Lá vou eu pro trabalho de novo. Ô pai, eu tô aqui que nem um escravo. Você viu o que ele falou? Pai, eu estou aqui que nem um escravo. Ele não consegue se enxergar como filho. Versículo 29, né? Estou esses anos todos trabalhando que nem um escravo a teu serviço. Eu nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me destes um cabrito para eu festejar. O pai tem que lembrar ele. O pai precisa falar, te dá, rapaz. A geladeira é sua, abre a geladeira e pega. Naquele tempo não tinha geladeira, né? Modo de falar. Te dá. Você quer que faz um convite para você? Seja bem-vindo, excelentíssimo, nesta quarta-feira. É a sua casa, são suas coisas. Gente que sai sem sair. E por causa disso, ele faz as coisas por obrigação. Por causa disso, a vida dele é pesada, é amargurada. Por causa disso, ele é incapaz de vibrar, de celebrar junto com o irmão, a volta do irmão. Gente que não foi fisicamente, mas o coração está tão longe, tão amargurado. O segredo da vida é a gente ser feliz aonde a gente está. Se você descobrir o caminho para você ser feliz aonde você está, você descobriu o máximo da vida. Se você estiver na escola e estiver reclamando, essa escola porcaria,
Aí você está em casa, não tem nada para fazer nessa casa. Aí você está na igreja, igreja de novo. Sua felicidade sempre vai estar onde você não está. Consequentemente, você nunca vai ser feliz. Porque a felicidade sempre está onde você não está, né? Felicidade está e eu estou aqui. Felicidade está lá e eu estou aqui. O que eu posso fazer para este momento ser mágico? O que eu posso fazer para esse encontro ser incomparável, ser alegrador, ser positivador, ser algo que faz bem? Como é que eu posso deixar uma marca na vida de alguém? Nossa, estou tão preocupado com esse negócio de deixar marca na vida de alguém. Vocês sabem, nós estávamos juntos como igreja orando pelo meu tio que estava com Covid. E você sabe que nessa semana o Senhor recolheu o meu tio. E eu fiquei muito feliz em ver testemunhos, publicações em jornais, em sites, pessoas que trabalhavam com ele, que era da área do jornalismo, e coincidentemente as pessoas falando a mesma qualidade. Coincidentemente as pessoas falando aquilo que nós dissemos no grupo da família. E a palavra acontecia sempre, generosidade, 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 fazia o bem, fazia o bem. Uma pessoa que marcou vidas. E eu estou mó preocupado com isso. Meu Deus, e se eu morrer hoje? O que as pessoas vão falar de mim? Qual vai ser a qualidade que vai coincidir das pessoas de São Paulo falar, de Pinda falar, do seminário falar, da igreja de Moreira César falar, da igreja de Jardim Etelvina falar, de Arthur Alvim falar, o pessoal da engenharia falar? Será que tem uma qualidade que vai coincidir de todo mundo falar? Nossa, estou preocupado com isso pra caramba. Preocupado. Por quê? Porque a vida tem condições da gente deixar marca. Tem condições da gente passar pela vida de outra pessoa e fazer a vida de outra pessoa melhor. E Jesus nos deu essa garantia total, dizendo que nós somos luz do mundo. Nós temos condição de passar pela vida das pessoas e iluminar a vida das pessoas. Nós somos sal da terra. Nós temos a condição de passar pela vida das pessoas e uma vida que era insossa, com a nossa passagem ser uma vida temperada. Jesus nos deu essa condição tão maravilhosa e tão especial de aonde estar. O apóstolo Paulo falou assim: eu sei viver em toda e qualquer situação. Sei ter muito, sei ter pouco, sei viver na abundância, sei viver na privação, sei estar num momento vibrante, sei estar num momento que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa passagem é uma passagem linda que fala sobre contentamento. Contentamento. Você não precisa estar onde você não está. Guarda o seu coração para você não ficar colocando a sua felicidade, o seu tesouro em outro lugar. Porque onde estiver o seu tesouro, ali vai estar o seu coração. Existe a possibilidade da gente ir ficando no mesmo lugar. A gente está na igreja, mas a mente está lá fora. A gente está no casamento e a mente está lá em outra pessoa. A gente está numa situação e a gente não está. Nossa, está com um olhar tão longe, é porque ela não está ali, está lá. E aí as coisas ruins que acontecem, e aí as coisas boas, era festa, era baile, era churrasco, era coisa boa, era para dar um abraço no irmão. E aí, rapaz, o que você me conta? Era para festejar. Mas ele, no dia de festa, deixou o coração ficar cheio de amargura. Já pensou? Ô pai, não vou entrar nessa festa não. Licença, não dá nada. Cara amargo, cara azedo com a vida. Não faça isso que você vai adoecer, não faça isso. Não foi para isso que Jesus morreu. E o exemplo, e essa passagem bíblica é tão forte, tão significativa, que
ela termina com um vazio. Será que ele entrou ou não entrou na festa? Não sei, a passagem acabou. É para você poder pensar. E você? Entraria ou não entraria? E você? Deixaria o coração ser tomado por esse sentimento de coitadinho? Meu pai prefere meu irmão do que eu. Prefere minha irmã do que eu. Você deixaria esse sentimento dominar você e te amargurar a ponto de você não festejar no dia de festa? O dia de festa é dia de festejar. O dia de choro é dia de chorar. O dia de música é dia de cantar. O dia de jogo é dia da gente jogar. É assim. Viva aonde você está, para você não se amargurar. E aí, o pai explicou, né? Explicado estava. Mas o que ele ia fazer com a explicação? A passagem explicada estava, mas o que ela vai fazer com a situação? Eu quero trazer para você, então, para a gente fechar de uma maneira muito legal, esse ponto de encontro entre a vida do crente, a vida cristã e a vida em casa. O que o cristianismo tem a ver com isso? Quais são os segredos que a gente pode ter para ser um bom filho em casa e para ser um bom cristão? Vou te ensinar os segredos então, guarde aí no seu coração, hein? Primeiro segredo, é preciso a gente lutar contra o tédio e contra a curiosidade da rua. A rua não tem nada para nos dar, e quando der ela vai tomar, muito mal vai emprestar e vai cobrar o dobro. E se você quer ir para a rua porque sua casa está um tédio, faça a sua casa ser um lugar legal. Dá um jeito, dá seus pulos. Acha alguma coisa boa. Mas a casa é você. Você faz a casa, você faz o ambiente. Então, lute contra o tédio. Desenvolve uma atividade, planta a bananeira com o pé na parede, mas de meia para não sujar a parede. Lute contra o tédio. E vença a curiosidade de ir achar prazer na rua. Segundo o ensino profundo, significativo e abençoador para todos nós, é que precisamos estar perto da fonte de abraços, porque um dia, e eu estou descobrindo isso nessa fase da minha vida, está sendo uma fase não muito boa. Um dia os abraços vão acabar. Pessoas que a gente ama vai morrer. A gente vai perder pessoas que são muito significativas para nós. Hoje você tem fontes de afeto. E é muito ruim quando você vai buscar afeto. Os caras se aproveitam muito das meninas que não têm uma figura paterna forte. E aí algumas meninas vão procurar no namorado a segurança que não tiveram no pai. Guarda o seu coração. Guarda o seu coração. Todo recurso longe da fonte tende a se esgotar. Se aproxime da fonte. Se aproxime da fonte dos afetos em casa. Se aproxime da fonte maior que é Deus. Para que não se esgote aquela reserva que você tinha, aquela condição que você vivia. Ô pai, eu estou todo esse tempo trabalhando para você que nem um escravo. Está trabalhando para o pai. Está trabalhando para a família. Que afinal de contas, no fim, na hora de dividir realmente a herança, vai ser tudo que acumulou na vida. Então você trabalhou para casa, olha, estamos trabalhando aqui em família, compramos um outro carro, compramos um Jaguar, compramos lá um sítio, agora o pai morreu, está na hora de dividir. Dividiu tudo aquilo que juntou no meio do caminho. O que eu faço não é para o pai, é para mim também. E não pense isso em relação a Deus não, viu? Estou fazendo isso para Deus. O que você faz para Deus, está fazendo para você. Eu
vou fazer tal coisa porque eu sou crente. Como é que você está fazendo um favor para Deus? Quando você deixa de fazer um mal porque você ama a Deus, você está fazendo um bem para você, para a sua vida, para a sua saúde, para o seu bem-estar, para a sua dignidade. Não acho que você está perdendo. Deus me obrigou, né? Para ser crente tem que ser assim. Não, fazendo para mim. Uma alegria minha. Toda festa é festa da família. Aprende a comemorar junto, a trazer as pessoas para a sua festa, a entrar na festa dos outros. Lute contra a inveja. A inveja é um sentimento muito sutil. Lute contra ela. Celebre junto, festeje junto. Releia a vida com o seu irmão. Talvez algum de vocês seja um filho único. Não consiga aplicar isso fisicamente. Mas conseguem aplicar isso na família da fé. Levam a pessoa para dormir em casa, conversa, come um lanche. Veja a sua vida diferente com os seus irmãos. O que eu posso fazer para agradar o meu irmão? Quando o meu irmão for, quando ele quiser ir, eu preciso dar um conselho, eu preciso tentar impedir ele de ir para aquele lugar comer com porco. Eu não posso deixar meu irmão cair e não falar nada. Eu não posso querer fazer uma coisa e não ter um irmão para eu olhar e pedir um conselho. Os dois irmãos, o mais velho e o mais novo, daquela casa onde era tudo errado. E a sua casa não pode ser tudo errado. Você tem que ser amigo do seu irmão. Amigo do seu irmão na fé, para proteger e para ser protegido por ele. E assim, nós chegamos nessa passagem, que termina com o pai explicando e a gente não sabe o que aconteceu. E assim a gente percebe que não é onde a gente está, é onde está o nosso coração. Você pode ir indo e pode ir ficando, mas o seu coração está longe. O que eu quero para você, o que eu quero te chamar para viver, a realidade desse amor que se aperfeiçoa em relações saudáveis, de gente que não quebra a cara, de gente que não abusa do amor do pai, de gente que constrói uma história melhor, gente que não precisa sentir na boca o gosto da comida do porco, porque antes de ser levado por um impulso, conseguiu se posicionar, desfrutar o amor do pai, na casa do pai, crescer e crescer com o irmão. Aí a vida ganha novas cores, novos aromas e novos sabores. Como é que eu ganho novas cores em família? Eu ganho novas cores em família entendendo a dinâmica dessa relação. De gente que vibra junto, de gente que honra o pai junto, de gente que tem o prazer da casa do pai. Amém?